Olá pessoal, tudo bem? Sou o professor Jason e hoje nós iremos trabalhar com o desenvolvimento do tópico frasal. A forma como nós abordaremos essa temática, abordaremos essa técnica, é uma forma que vai deixar você totalmente preparado para qualquer tema que aparecer. Qualquer tema de redação que venha aparecer, qualquer temática que você precise, sobre a qual você precisa escrever, você vai ter condições plenas para colocar todas as argumentações, todos os pensamentos referente a um argumento. Você vai ter condições de saber a sua orientação argumentativa, você vai ter condições de pensar, principalmente isso, pensar no seu texto. Esse é o grande objetivo, é você conseguir pensar no seu texto, conseguir organizar as ideias do seu texto por meio de frases. Vocês vão conseguir, vão fazer, vão promover uma orientação argumentativa. Por meio de frases, períodos, vocês vão conseguir transformar o seu tópico frasal, vão conseguir transformar a ideia do seu argumento em um argumento completo. E é esse o grande objetivo desta aula de hoje. Na verdade, não só desta aula de hoje. As próximas aulas, nossas próximas aulas, serão exatamente sobre isso. Sobre como desenvolver um tópico frasal. E esse desenvolvimento parte essencialmente da produção de frases, da produção de períodos. O que vai acontecer? Eu vou mostrar para vocês uma técnica de pensar a sua redação por meio de frases, por meio de períodos, e vocês vão chegar a um momento que vocês vão escolher que frase, que período, que orientação argumentativa eu vou colocar no meu texto, no meu desenvolvimento. Então esse é o grande objetivo, esse é o grande ponto desta aula e das próximas, e que vocês verão como vai ficar tudo mais fácil. Tudo acaba ficando mais fácil, o desenvolvimento do seu texto fica mais fácil, pensar o seu texto fica mais fácil, a estrutura do seu texto fica mais fácil. Se vocês tiverem como meta pensar a frase, pensar o período. Em aulas anteriores, nós já debatemos, nós já falamos acerca da importância do ponto, né? Lá na introdução, o quão importante é a colocação do ponto e você saber colocar aquele ponto. Um ponto para delimitar um contexto, um ponto para delimitar o tema, um ponto para delimitar os argumentos, se vocês citarem esses argumentos, e um ponto para delimitar a tese. Então você tem cada pontozinho desse, cada pontinho desse tem um objetivo. Isso não vai ser diferente no tópico frasal, isso não vai ser diferente nos argumentos. Nos argumentos vocês vão fazer a mesma coisa. Cada ponto que vocês colocarem nos argumentos, ele terá um objetivo, ele terá uma finalidade, certo? E é justamente em cima dessa finalidade que a gente vai começar a ver a partir de hoje. Vamos lá, vamos entrar nesse desenvolvimento pensando primeiramente, pessoal. Nosso primeiro ponto é sempre o tópico frasal. Vamos pensar a nossa argumentação, vamos pensar a nossa redação exatamente partindo do tópico frasal. O que é o tópico frasal? O tópico frasal é a cabeça do seu argumento. É a primeira frase do seu argumento e nesta primeira frase você vai ter toda a síntese daquele argumento. Nós iremos partir de um tema, peguei um tema aleatório, peguei o tema em relação à homofobia no Brasil, que é um tema que, inclusive, dá para trabalhar dá para puxar outros temas, outras temáticas. Por exemplo, a questão das minorias, a questão dos grupos fragilizados e também a questão da violência. Então, é um tema que dá para se trabalhar, dá para puxar outros temas para isso aí. Mas, pessoal, independentemente de qual tema vocês forem trabalhar, independentemente, o nosso objetivo aqui não é trabalhar tema hoje. Nosso objetivo aqui é trabalhar a estrutura e desenvolvimento do seu argumento. Então, não importa qual tema que vocês vão trabalhar. Importa é a arquitetura do seu texto, a engenharia do seu texto. E vocês conseguirem desenvolver esse seu texto. E como é que a gente vai trabalhar essa engenharia, essa arquitetura? Por meio de pontos. Então, a gente vai partir de um primeiro ponto, e esse ponto será o tópico frasal. Será a cabeça do meu texto, será exatamente a parte principal do meu texto. Ela vai resumir, esse tópico frasal vai resumir toda a minha argumentação. E eu escolhi aqui um dos argumentos, por exemplo, o tema sendo homofobia no Brasil, eu escolhi aqui um dos argumentos ser falar sobre o preconceito que existe no Brasil para que haja essa homofobia. Então, o que foi que eu fiz? Eu transformei isso tudo em uma frase. E eu coloquei aí, ó, o preconceito ainda é um grande impasse para a harmonia
entre os homossexuais e o resto da sociedade. Ponto. Vocês estão vendo o ponto. Esse ponto vai delimitar o meu tópico frasal. O que eu vou ter que fazer agora para desenvolver esse tópico frasal? Pessoal, em média, um argumento tem 4 frases, 4 períodos. Em média, 3, 4, 5. Mas em média, 4 é um bom tamanho. O primeiro período é o tópico frasal. E os outros 3? Os outros 3, pessoal, estão mais para uma questão subjetiva, estão mais para um direcionamento que você queira dar do que, na verdade, uma regra. Você que vai escolher quais são os outros 3 períodos. Se é uma causa, se é uma consequência, se é um exemplo, se é um dado estatístico, se é um repertório sociocultural, se é uma conclusão, você é que vai dizer. É pensando exatamente cada frase dessa que vocês vão perceber, vão analisar que vai ter uma característica. Ou seja, cada frasezinha dessa, eu vou ter uma frasezinha dessa que vai ser uma causa. A próxima frase, ou seja, com ponto, vai ser a consequência. A outra eu quero dar uma explicação. Pronto. Mas eu não quero nada disso, eu quero uma concessão. Faz a concessão, ponto. Depois eu quero mostrar um exemplo. Dá o exemplo, ponto. Depois eu quero terminar com uma conclusão. Conclui, ponto. Ou seja, cada ponto mostra o direcionamento, mostra a orientação que vocês estão dando para o seu texto. Nesta nossa primeira aula, eu vou mostrar uma frase só. Nas próximas aulas, mostrarei outras frases que vocês podem encaixar. E no final desta série, eu vou pegar e vou mostrar um argumento com várias frases dessas, para vocês perceberem como vocês podem montar. É uma espécie, pessoal, não é quebra-cabeça, é Lego. Porque quebra-cabeça você tem naquela questão de tenho que só colocar esta daqui para encaixar com essa daqui. Não, aqui é um Lego mesmo. Todas essas frases aí, de certa forma, vocês podem encaixar do jeito que vocês quiserem. Você tem um tópico frasal, dali para baixo, você pode encaixar do jeito que você quiser, dando uma orientação, dando um direcionamento para o seu texto. Então, veja só, nesta primeira aula, nós iremos trabalhar com uma frase que vai indicar causa. Observe o seguinte, nós temos aí o tópico frasal, e aí nós temos uma causa. O tópico frasal, que era o preconceito ainda é um grande impasse para a harmonia entre os homossexuais e o resto da sociedade. Então, esse tópico frasal resume todo o meu parágrafo. Todo o meu parágrafo vai ser em cima de preconceito, certo? Vai ser o meu argumento, vai ser preconceito. Veja que eu coloquei depois, pessoal, uma causa. Eu vou mostrar agora uma causa. Lembre, nesta aula, nós iremos trabalhar apenas com a causa. Nas próximas aulas, trabalharemos outras orientações. Nesta aula, somente em relação à causa. Então, eu coloquei uma frasezinha só. Isso ocorre devido a... Então, isso ocorre devido a vai ser justamente o elemento que vai promover essa ligação entre a segunda frase e a primeira, com esse pronome isso, fazendo esse elemento coesivo, competência 4 no Enem, e a expressão devido a vai mostrar exatamente a causa. Quando eu digo isso ocorre devido a, esse isso retoma a ideia do preconceito. Então, o preconceito ocorre devido a quê? E eu vou colocar aqui uma causa. A causa que eu escolhi aqui foi: isso ocorre devido a um longo processo histórico de eugenia implantado no país. Processo de limpeza social com origem principalmente após a propagação das ideias do darwinismo social introduzidas no Brasil no início do século XX. Então eu mostrei aí, pessoal, uma causa, uma razão, um motivo para mostrar por que existe preconceito ainda no Brasil em relação aos homossexuais. Qual é o grande ponto aqui? É vocês perceberem essas formas de introduzir uma causa. Isso ocorre devido a... Só pode assim? Olha aqui mais outra. Uma das causas para isso é... E aí vem o mesmo argumento, a mesma causa que eu coloquei lá. É o longo processo histórico de eugenia implantado no país, processo de limpeza social, tarará, tarará. Uma das razões para isso, também, outra forma de você mostrar a causa. Isso ocorre devido a... Uma das causas disso, uma das razões para isso, um motivo que leva a essa desarmonia é... E aí vem o longo processo histórico. Tudo isso aí são formas de introduzir exatamente uma ideia de causa. Como introduzir uma ideia de causa? Esses termos que eu grifei aí são termos que ajudam você a inserir essa relação de causa. Claro, se você quiser colocar uma causa. Entenda isso. Entenda que estes vídeos que nós faremos nessa série são vídeos relacionados a uma possibilidade. Eu quero utilizar uma causa. Então, estão aí frases, formas de como iniciar uma causa. Estão aí todas as estruturas, algumas estruturas que facilitam, que indicam para você de
como inserir uma causa no seu argumento, depois do tópico frasal. Uma última, olha só. Esse problema se dá porque há um longo processo histórico de eugenia implantado no país. Observem que vocês têm aí, pessoal, uma frase que vai, no caso aí, do esse problema até século XX, ponto. E esta frase ela vai indicar apenas causa. Ah, mas então acabou meu argumento? Logicamente que não. Eu falei para vocês no início que vocês devem ter aí em torno de 3 ou 4, de preferência 4 frases ao total ali no seu argumento. Claro que depende também da letra, tudo isso. A causa que eu estou colocando agora é apenas a segunda frase. A primeira é o tópico frasal, ponto. A segunda frase que eu escolhi hoje foi mostrar a causa. E como é que eu vou colocar as outras? As outras, eu vou mostrar para vocês outras possibilidades de vocês colocarem frases, de vocês preencherem esse argumento. Hoje nós vimos em relação à causa, nas próximas aulas nós veremos outras formações relacionadas ao desenvolvimento do tópico frasal. Espero vocês nas próximas aulas. Até mais, pessoal. Valeu! Curta este vídeo e siga nosso canal no YouTube. E não se esqueça de se inscrever na nossa plataforma online helpredação.com.br para ter acesso a simulados, temas e muito mais.